Olá, bem-vindos! Hoje o nosso tema é fascinante e super poético. A Irmã Nossa, a Mãe Terra. Só esse título já traz um paradoxo, né? Uma certa tensão que a gente vai desvendar juntos, mergulhando fundo no pensamento de São Francisco de Assis. Então, vamos lá! Tudo começa aqui, com esse verso do Cântico das Criaturas. Presta atenção na escolha das palavras. Francisco não fala só Mãe Terra e nem só Irmã Terra. Ele junta os dois conceitos numa frase só, uma frase de louvor. Isso é uma visão, nossa, é muito original. E aí vem a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. Como assim irmã e mãe ao mesmo tempo? O que São Francisco queria dizer com isso, afinal? O que será que essa dualidade revela sobre a nossa relação com o planeta e, quem sabe, até sobre nós mesmos? Beleza, vamos então para a nossa primeira parte. Entender essa relação dupla que o Francisco propõe. Olha, a ideia de Mãe Terra é a mais fácil de pegar, né? É a terra que dá o nosso alimento, que é o nosso lar. Ela, como diz o texto, nos sustenta e governa. É aquela imagem clássica de generosidade, de abrigo, quase como um útero mesmo, de onde a vida brota e para onde tudo volta. Agora vem a parte mais sutil, mais delicada, chamar a terra de irmã. Quando ele faz isso, Francisco está lembrando a gente de uma coisa. Por mais que ela seja essa mãe, ela não é a fonte absoluta da vida. Ela também é uma criatura, assim como nós. Ela compartilha com a gente a mesmíssima origem, vinda do mesmo Criador. Ou seja, no fundo, a gente é tudo da mesma família cósmica. Aqui, lado a lado, essa dualidade fica bem clara. De um lado, a mãe, que sustenta, que acolhe. Do outro, a irmã, que coloca a gente em pé de igualdade, sabe? Como criaturas que vieram do mesmo lugar. E veja bem, não é uma contradição. Não, é complementar. A Terra é mãe na sua função, mas é irmã na sua essência. A grande sacada é essa visão de que está tudo interligado. Todo mundo tem a mesma origem. Ok, vamos avançar um pouco. Na segunda parte, essa ideia vai ganhar uma dimensão mais psicológica, mais espiritual. A gente vai ver a Terra como um espelho da nossa própria alma. O teólogo Eloy Leclerc, ele dá uma chave de leitura para isso que é sensacional. Ele sugere que quando Francisco fala da Mãe Terra, ele também está falando, na verdade, do nosso universo interior, das nossas raízes lá no inconsciente, sabe? Aquelas forças vitais que, no fim das contas, nos sustentam e nos governam por dentro. Traduzindo isso, a nossa relação com a Terra, aqui fora, é um reflexo da nossa relação com o nosso chão interior. Então, cuidar da Terra é, de certa forma, cuidar das nossas próprias profundezas. É reconhecer de onde a gente veio, a nossa essência. E para a gente entender como Francisco vivia isso na prática, tem uma história muito simbólica, que é a história da gruta. Essa história leva a gente para Grécio, na Itália, uns 3 anos antes da morte de São Francisco. Imagina a cena. Francisco já está no fim da vida e aí ele decide fazer uma coisa bem diferente para celebrar o Natal daquele ano. O que ele faz? Ele decide criar o primeiro presépio vivo da história. Só que o mais importante para a nossa análise aqui é o lugar que ele escolheu. Ele não fez isso numa igreja, nem numa praça. Não, ele escolheu uma gruta. Mas por quê? Por que celebrar o nascimento de Jesus justo numa gruta? Uma escolha tão específica? O que será que ele queria dizer com isso, levando uma celebração tão importante para as entranhas da terra? E aqui está a grande sacada. A gruta era o símbolo do universo interior, das profundezas da alma. Celebrando o Natal ali, Francisco estava encenando um drama espiritual, o nascimento do divino acontecendo não lá no céu, mas no ponto mais profundo, mais oculto dele mesmo. Era a reconciliação final dele com as próprias raízes. Isso tudo leva a gente para a nossa conclusão. Para a grande lição espiritual que a gente tira da vida de Francisco, o encontro com o divino acontece na humildade. A trajetória toda do Francisco aponta para essa direção. Sabe, enquanto muita gente busca o transcendente olhando para cima, para o céu, ele mostra um caminho diferente. Um mergulho para baixo, um mergulho no humano, no terreno, no que é humilde. O sagrado não é encontrado apesar da nossa humanidade, mas através dela. É justamente na nossa conexão com a nossa própria terra, com as nossas raízes, com a nossa humildade, que o transcendente aparece, se revela. E a gente termina com essa reflexão no ar. E se o caminho para o transcendente for, na verdade, um mergulho para dentro das nossas próprias raízes terrenas? E se a espiritualidade mais autêntica não for uma fuga do mundo, mas sim um retorno corajoso a ele?
Um jeito de reconhecer que a gente é, assim como a Terra, ao mesmo tempo filho e irmão da mesma origem. E que é nesse solo sagrado da nossa existência que o divino escolhe nascer.